Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre energia solar e como você pode economizar utilizando a energia solar. O motivo desse vídeo é que eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre o debate político acerca de cobrar de você para utilizar a luz do sol. E muitas pessoas me perguntaram coisas genéricas a respeito da utilização da energia solar. Enfim, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é se eu faço a instalação. Não, eu não faço a instalação, eu não vendo kits, eu sou engenheiro e eu dou dicas a respeito do assunto. Mas eu sugiro a vocês que procurem os grupos na internet, onde vários engenheiros e vários técnicos se encontram para falar sobre o assunto. Lá você pode, inclusive, procurar um técnico na sua região, imagino eu. Agora, sobre os assuntos mais genéricos que as pessoas me perguntaram. O primeiro deles é: vale a pena instalar um sistema de energia solar? É claro que isso depende do seu consumo. Se você é uma pessoa que tem um benefício do governo e por isso você tem um subsídio na conta de energia elétrica, no final das contas você acaba pagando aí R$ 30 por mês de energia, pode não valer a pena financeiramente nesse momento. Mas se a gente considera que esse subsídio pode ser suspenso por algum motivo, tomara, por exemplo, que seja suspenso porque você aumentou a renda e não precisa mais, então, obviamente, ele pode se tornar um sistema interessante. Agora, vamos para os casos em que as pessoas realmente gastam muito dinheiro na conta de energia elétrica. Vale a pena? Sim, sempre vai valer a pena, principalmente considerando, pessoal, que a energia elétrica, o preço dela hoje não é necessariamente o preço dela amanhã. A energia elétrica, ela é produzida por diversas fontes. Então, à medida que o preço do petróleo vai aumentando, o preço da energia elétrica aumenta junto, por dois motivos. Um dos motivos é que o petróleo também é utilizado na produção de energia elétrica e o outro motivo é que todas as fontes de energia são concorrentes, o que significa que o aumento no preço do petróleo faz aumentar o preço da energia elétrica, porque a demanda pela energia elétrica acaba subindo também, né? A galera pensa, olha, eu não vou usar, por exemplo, o gás liquefeito de petróleo para aquecer o forno da minha casa, eu vou usar a eletricidade, está barato, todo mundo pensa dessa forma, faz o preço subir. Então sempre vai ser interessante, sob o aspecto individual, você investir em alguma forma de utilização da energia elétrica. E quais são as formas? A forma que todo mundo pergunta é a forma fotovoltaica. Você vai gerar energia elétrica para sua casa a partir da luz do sol. Mas tem uma forma também de utilização da energia que é mais comum, mas é menos falada porque as pessoas não sabem o tamanho do benefício, que é o aquecimento direto da água. Se você já tira da sua conta de luz o chuveiro elétrico e você já começa a economizar um pouquinho no gás da sua casa, levando a água quente direto para a torneira da sua pia, só aí você já economiza muita grana. Então, vamos pensar nessas duas formas de utilização da energia solar. A utilização para a geração de energia elétrica e a utilização para o aquecimento direto. Então, é interessante utilizar as duas formas combinadas. Primeiro porque não há nenhuma viabilidade em você gerar a energia elétrica a partir da luz do sol e utilizar a energia elétrica gerada para aquecer um chuveiro. Primeiro que você vai precisar de uma geração muito grande, que o chuveiro consome muito. Segundo, que a eficiência desse processo é baixíssima e é muito mais caro gerar a energia elétrica a partir da luz do sol do que o aquecimento direto. Então você está pensando em economizar com a utilização da luz do sol, já pensa na colocação dos dois sistemas. Por que é importante você pensar nisso agora? Coisas que, por exemplo, o engenheiro pode te orientar sobre colocar a tubulação da sua casa já pronta para esse sistema, né? Isso é muito interessante. Você já coloca a tubulação da sua casa, já contendo a ideia de água quente e água fria, para que quando você venha colocar o sistema de aquecimento direto, esse sistema já encaixe aí no sistema da sua casa, né? Na tubulação de água da sua casa. E outra coisa também, quando você pensa na parte da energia elétrica, existem técnicas de segregação da energia elétrica dentro da sua casa para que você possa fazer um sistema de geração fotovoltaica não tão caro quanto o sistema homologado. É exatamente isso que eu vou falar agora, sobre a geração fotovoltaica, porque o aquecimento direto é muito simples. Você coloca um sistema que praticamente todas as cidades já tem uma empresa especializada, muitos bombeiros já são, inclusive, especializados nisso, colocam um sistema de aquecimento de água, colocam aqueles painéis de aquecimento de água, esquenta o reservatório, você
você usa água quente. Aí você já economiza muito. Mas como é que funciona a parte da geração fotovoltaica? Você tem que pensar na geração fotovoltaica em duas possibilidades. A possibilidade em que você conecta com a sua distribuidora de energia elétrica, que a gente fala tie grid, né, que é mais ou menos assim, amarrado na rede, e aquele formato de produção em que você produz sem conectar na sua operadora. Qual que é a diferença? Se você quer conectar na operadora, que é o sistema tie grid, você precisa ter uma instalação com o equipamento homologado. Isso aumenta o preço da instalação, assim, de uma forma que eu poderia dizer absurda. E às vezes você tem condições de fazer a instalação de um sistema que ainda não seja homologado e já pode começar a utilizar para homologar de repente no futuro. A diferença básica vai ser no inversor e no profissional que você contrata. Se você contrata um profissional que não tenha, no caso aí, a formação necessária, ele não vai poder apresentar o projeto de homologação. Isso eu estou falando da realidade nossa aqui em Minas, mas pode ser que seja diferente com outras distribuidoras do Brasil, né? Então, qual que é a melhor forma de você fazer o aproveitamento, no caso da energia solar? Primeiro, pensa em o aproveitamento híbrido no que diz respeito a aquecimento direto e geração fotovoltaica, né? Então, você usa para gerar energia elétrica e para aquecer a água diretamente. Mas dentro dessa parte de geração de energia elétrica, e aí obviamente vai estar de acordo com o seu orçamento e de acordo com o que o engenheiro que vai instalar para você vai pensar no seu caso em específico, existem várias formas de você diversificar, né? Porque tem formas que você utiliza a energia solar para carregar baterias, que é o sistema ilhado, mas essa forma que você carrega baterias é uma forma pouco eficiente sob o aspecto financeiro e só vale a pena realmente quando você não tem condições de injetar na rede. E o motivo é porque as baterias têm um prazo de duração, então às vezes você vai ficar todo o tempo trocando baterias para o seu sistema funcionar. Chega à noite, você vai usar baterias e essas baterias vão acabando aí no final de um ano, você tem que trocar todas as baterias. Aí então entra a possibilidade de você injetar a produção excedente na rede. Funciona da seguinte maneira: você constrói aí no telhado da sua casa a sua geradora fotovoltaica e no momento que você não está utilizando a energia, a eletricidade que você não utiliza é injetada na rede da distribuidora, o seu relógio vai contabilizar a energia que você emprestou para a distribuidora e depois, quando for à noite, que não tiver a luz do sol, você vai receber essa energia de volta. Aí que está o contratempo, tá, pessoal? Só para que vocês entendam, assistam meu vídeo anterior. O que está em discussão hoje é essa energia que volta para você à noite. A sua geração não vai ter nenhuma sobretaxa. O que você gera e utiliza não tem sobretaxa. O que se discute é, no momento que você utiliza a infraestrutura da distribuidora para emprestar energia para a distribuidora, para depois você receber essa energia de volta, o que se discute é se isso vai ser taxado ou não, e não a sua geração que você gera e consome ao mesmo tempo. Então, pensando dessa forma, qual que é a forma mais inteligente de você avaliar até que ponto vale a pena, quanto tempo você vai demorar para receber o seu investimento de volta? Primeiro, quanto mais você utiliza durante o dia, menos essas modificações vão te prejudicar, porque você está usando no momento da geração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tipo de consumo, e aí, obviamente, quem vai te dar essa ideia de uma forma mais interessante é quem vai fazer seu projeto. Mas eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que você está pensando em instalar um sistema de geração elétrica, por exemplo, num prédio comercial. Esse prédio comercial opera, na maioria das vezes, durante o dia. O seu engenheiro pode criar um sistema para você, que você vai colocar ali uma quantidade suficiente de placas solares no teto e vai fazer ali um sistema híbrido. Ele vai calcular, olha, até tantos % da geração nós vamos utilizar para iluminação interna. Essa parte da iluminação interna não vai precisar, por exemplo, de passar por inversores homologados. Aí ele vai fazer uma parte do seu sistema com inversores homologados e uma parte do seu sistema sem inversores homologados. Isso vai economizar, ele faz um circuito diferente para aquela parte, enfim, aí já entra na parte de engenharia elétrica e tem jeito de você fazer
um sistema que misture a geração que vai ser injetada na rede com a geração que você vai aproveitar diretamente. Como trata-se de um prédio comercial, partindo pelo pressuposto que ele vai funcionar no horário comercial, então você já pode calcular que você vai utilizar grande parte da energia no horário comercial, principalmente se você utiliza, por exemplo, se é um shopping e utiliza, por exemplo, um sistema de ar-condicionado. Então você tem coisas que não desligam quando o sol está brilhando, o ar-condicionado, a iluminação interna. Lembrando que tem outras formas de você pensar a eficiência energética. Se você está na planta, vale a pena pensar até em túneis de luz para você utilizar no seu prédio, mas isso aí já é, obviamente, outra coisa. Eu estou falando da possibilidade de você instalar o sistema agora. Então, o que seria a chave do sucesso do sistema? É um profissional que realmente tenha estudado e saiba realmente montar o sistema para você de uma forma eficiente e inteligente. Esse tipo de sistema pode ser montado, assim, você vai montar um sistema isolado. É claro que você pode comprar no Mercado Livre e montar, mas muitas vezes você perde em eficiência quando você faz uma instalação de algo que você não tem ali aquela perícia técnica para fazer, até porque essas pequenas diferenças fazem a grande diferença, né? Olha, vamos imaginar que eu coloco ali todo um sistema de placas solares e na hora de investir, eu já investi, por exemplo, em placas solares R$20 mil para um prédio comercial e agora está na hora de investir nos inversores. Se eu for colocar, eu estou colocando um preço aqui aproximado pelo orçamento que eu fiz para minha casa, se eu for colocar inversores homologados, às vezes o orçamento dos inversores fica coisa aí de 10 vezes mais do que os inversores convencionais. Às vezes você vai precisar de injetar aquela energia, por exemplo, na iluminação interna, você nem vai precisar de inversores homologados. Aí também, obviamente, o seu projetista ele precisa analisar a questão de harmônico, questão de ruído, que os inversores mais baratos eles geram certo ruído. Então, o que é o mais importante, né, nesse ponto, assim, só para esclarecer dúvidas? Vale a pena? Na maioria das vezes, sim. Somente em casos em que a pessoa tenha um subsídio é que não vai valer a pena. Primeiramente, porque a energia elétrica de hoje ela não é o mesmo preço da energia elétrica de amanhã. À medida em que a gente vai diminuindo as nossas fontes de energia, as fontes de energia que são concorrentes vão todas aumentando o preço. Vocês se lembram que antes todo mundo tinha condições de iluminar a própria casa com lâmpadas incandescentes. Hoje é praticamente inenarrável imaginar que você vai trocar suas lâmpadas LED por lâmpadas incandescentes e no final do mês você vai chegar lá para pagar a conta de luz, né, na mesma tranquilidade. Não, a coisa está bem diferente. Outro ponto, né, com o crescimento da renda do brasileiro, nós tivemos também o aumento de dispositivos como condicionadores de ar. A gente tem vários dispositivos aí que são eletrointensivos, então vale a pena você investir na sua geração de energia para tocar, entre aspas, esses dispositivos. E também é muito importante levar em conta, eu volto a dizer que normalmente é a parte que a gente nem fala, porque é a parte que a gente acaba, né, desprestigiando. É importante levar em conta que grande parte da economia está em parar de aquecer as coisas utilizando, no caso aí, a luz elétrica, né? Utilizando a energia elétrica. Você pode aquecer a água para colocar a água dentro da panela praticamente bem mais próxima do ponto ali de ebulição, utilizando a energia solar com aquecimento direto. Você pode aquecer o chuveiro, né, utilizando aí o aquecimento direto a partir da energia solar. E falta responder uma coisa que me perguntaram hoje, coincidentemente está chovendo aqui na minha cidade, e me perguntaram, olha, para de gerar durante a chuva? Não, não para de gerar durante a chuva. Diminui, obviamente, um pouco aí a eficiência, né, a quantidade de energia que você gera. Ela só para de gerar quando tem escuridão total. Então isso é, inclusive, um dos motivos para você não tentar fazer a instalação se você não tiver conhecimento de eletricidade, porque você pode imaginar que, olha, porque à noite não está gerando absolutamente nada, e você às vezes monta, né, tem duas formas de você montar. Você pode montar com, né, baixa tensão, você pode montar em série também, ali direto em média tensão, né, não em média 3.800, tá, gente? Estou falando, você joga ali direto, ali uma série ali para cair direto próximo de 120 para alternar direto. E nessa forma de configuração, você pode tomar um choque, inclusive à noite, se você tiver, né, uma condição aí de uma lua muito forte, ou então
aproveitamento até da iluminação da rua. Então é bom, nesse caso aí, você procurar um eletricista que tenha experiência com instalação desses dispositivos. Eu gostaria de pedir você nesse momento para deixar aí a sua pergunta sobre o tema, né, pode servir aí ou para próximos vídeos ou até mesmo para uma resposta direta. E se você for instalador, pode deixar seu contato aí nos comentários, porque muitas pessoas me mandaram mensagens a respeito desse assunto e parece que realmente tem muita gente querendo investir nisso. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais.